Eli Andrade está perguntando o seguinte, professor: se a Igreja Católica aceita a teoria evolucionista de Darwin? Nós já respondemos aqui algumas vezes, mas é interessante que o José Eli de Gravatá está querendo saber. Veja, a Igreja aceita a teoria da evolução. Claro, tudo que eu mostrei até aqui agora é a teoria da evolução. Quer dizer, está provado pela física que o homem veio do pó das estrelas, vamos dizer assim. Entende? Agora, para chegar em nós, um organismo desse organizado que tem cérebro, coração, pulmão, fígado, rim, intestino, né? Músculos, articulações, tem que ter uma inteligência por trás. Tem alguém dirigindo isso aí. Então, qual é a única exigência que a Igreja faz na teoria da evolução? Que quem conduziu essa teoria foi Deus. Por quê? Porque não tem ninguém que pudesse ser diferente de Deus para conduzir isso. O próprio Voltaire, que era inimigo radical da Igreja, dizia assim: não existe relógio sem relojoeiro. Se existe relógio, meu amigo, existe o relojoeiro. O universo é um relógio. Os planetas girando em torno do Sol sem dar trombada um no outro, sem mudar sua órbita, porque se a Terra mudasse um pouquinho a órbita dela, ou nós morreríamos de frio, ou morreríamos de calor. Vocês sabem que o único planeta em torno do Sol que tem condição de vida humana é a Terra? Quem é que fez isso? Vocês estão entendendo? Então, a única exigência que a Igreja faz é que o homem chegou a ser homem pela mão de Deus. Agora, como foi, não é a Igreja que vai dizer, é a ciência, como a gente está falando. Entendeu? Outra coisa que a Igreja exige nesta evolução, isso é importantíssimo entender, que a alma humana o homem não recebeu por evolução, não. Ele recebeu um corpo por evolução, mas a alma, ou seja, a nossa inteligência, onde estão as nossas faculdades, ou seja, o que dá vida ao corpo. A alma vem do latim anima, que quer dizer vida. A alma, que é o que dá vida ao corpo, foi criada diretamente por Deus e não pela evolução. Vocês estão entendendo? Então, o que a Igreja exige, coloca o seguinte: cada criança, quando é gerada, no momento da concepção, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, você tem a primeira célula que contém todas as características genéticas da pessoa humana, os 23 cromossomos, né? Esse dia um netinho meu me pegou: vovô, você sabe o que um cromossomo diz para o outro? Porque eles andam aos pares, né? Cromossomos felizes. Coisa da... O senhor é físico, vô, mas não sabe essa história, né? Cromossomos felizes. Então, lá nós temos aí o quê? Deus, naquele momento, coloca a alma imortal nova que Ele cria naquele momento, uma alma que não existia. Cada um de nós tem uma alma única. É o que a Igreja Católica ensina. Então, se a evolução respeitar essas duas coisas, que ela foi conduzida por Deus, quem conduziu essa expansão maravilhosa que chegou ao universo e ao homem foi Deus. E Deus é que nos dá a alma imortal, que é a imagem semelhante a Ele. Então aí a Igreja aceita a evolução. O Papa João Paulo II disse, né, para a Pontifícia Comissão Pontifícia da Vida lá no Vaticano: a teoria da evolução é mais do que uma hipótese, ou seja, é algo real. A Igreja não é contra, não. Porque a Igreja acompanha a ciência, a Igreja está vendo que a ciência está mostrando isso. Entendeu? O que mais, Ricardo? Vamos lá? Tem outro aqui, olha só. Deixa eu pegar direitinho. Do Reis, né, que é o e-mail dele. Ele disse o seguinte: professor, de acordo com a sua explanação, que o senhor acabou de fazer aí agora, presume-se que Deus, ao criar o universo, o dotou de vida? Assim, seria lógico dizer que os outros planetas também têm vida? Não se sabe. E a Igreja não é palpiteira. A Igreja diz: não sei.
que a igreja diz de extraterrestre? A igreja diz, não sei. Que responde à ciência. Se a ciência amanhã disser assim, existe vida em tal lugar, porque uma coisa é vida, gente, outra coisa é vida inteligente, hein? Pode ser que se encontre em outros lugares do universo vida de tipo, vamos dizer, ameba, micro-organismo. Outra coisa é você encontrar um ser inteligente. Entenderam? Hoje não tem nada descoberto, nem vida vegetal, nem vida animal, muito menos humana, até hoje não tem. Diz que desceu um ET lá em Varginha, mas é só lá em Minas que viram isso. Não, até hoje, olha, eu quero dizer a vocês que o meu orientador de doutorado trabalhou nos Estados Unidos, inclusive foi consultor da NASA, Dr. Jerzy Tadeu Cielava, e ele me dizia, não tem nada comprovado. Não tem. Quem disser que tem, mostra a prova. Porque as revistas de astrofísica, as revistas de cosmologia no mundo, nunca disseram, está provado que tem. Não, os americanos estão lançando sondas no espaço e para todo lado, para captar, não se captou nada até hoje. Bom, mas pode ser que tenha? Pode. É o que nós estamos aqui, tem bilhões de sistemas deste universo. Então a igreja diz assim, não sei. Se a ciência disser que tem, aí a igreja vai dizer, tem. Porque a igreja aprendeu uma coisa, sabe? Com os erros que os homens da igreja cometeram no passado, aquele episódio lá do Galileu e outros erros, a igreja aprendeu uma coisa, ela não fala mais nada fora do métier dela, ela fala de fé, moral e doutrina. O que a igreja diz de tal assunto da medicina? Nada. Vai perguntar para os médicos. Eles é que são doutores nisso. Entenderam? A igreja hoje entendeu como é que as coisas têm que ser conduzidas. Mais uma? Professor, o Paulo da Silva, aqui de Cachoeira Paulista, está perguntando o seguinte. Ele está dizendo que está com muita vontade de aprofundar a sua fé. E ele quer conhecer a fundo a doutrina espiritual da igreja. Por onde iniciar? Aí ele pergunta, se é lendo os documentos do concílio, ou depois as encíclicas de João 23, enfim. Olha, qual o melhor caminho? Ele está perguntando. O que você diria para ele, Ricardo? Catecismo da Igreja Católica. Pronto. Comece pelo catecismo. Eu vou mostrar para ele também, Ricardo, o YouTube. Explica para ele o que é o YouTube. E o CAT. Desculpa. YouTube, o YouTube é outra coisa. É cansado, 10 horas da noite, depois de falar de física. Daí. É a idade mesmo, Ricardo. E o CAT é interessante. Eu sei que é a idade, não tem problema. Mas meus amigos compreendem. O UCAT. E o CAT é interessante porque surgiu justamente do seguinte. Houve as Jornadas Mundiais da Juventude, né? E quando estava ali, o pessoal perguntava, poxa vida, mas qual a melhor forma, então, de traduzir o catecismo, esse catecismo, para os jovens? Aí o arcebispo de Viena, arcebispo Schonborn, né? Junto com os leigos na diocese, fundaram como uma comissão para analisar a maneira catequética da evangelização. E aí sim, junto aos jovens, um grupo de teólogos, surgiu o UCAT, que nada mais é que o catecismo da Igreja Católica em perguntas e respostas, com a linguagem um pouco mais jovem. E aí tem, por exemplo, fotos, tem explicações de alguns doutores da igreja, de algum versículo bíblico, muito didático. Muito bom. Então, justamente para quem está iniciando na fé, perguntas e respostas, e o CAT é a dica, que está mais quente no mercado aí, professor. Olha, e o CAT, Catecismo da Igreja Católica, eu escrevi um livro sobre a doutrina católica, os dogmas da fé. E aqui embaixo está escrito assim, a doutrina católica. Então aqui eu coloquei mastigadinho, desde a criação do mundo até a volta de Cristo. Mastigadinho, por isso que ficou grosso assim, né? Para você, é uma espécie de uma Bíblia de doutrina. Pedi ao nosso bispo, Dom Beni, para dar o seu imprimatur. Imprimatur quer dizer o seguinte, autoriza a publicação. Porque é muita responsabilidade se escrever um livro de doutrina. Então, pedi a Dom Beni e pedi mais ainda, que Dom Beni fizesse a apresentação. E ele fez a apresentação. Está aqui, ó. Apresentação do livro do Dom Beni. Então, eu fico tranquilo de poder recomendar, porque o nosso bispo, que é um bispo muito competente, muito sério,
fundou aqui na Canção Nova, na Diocese de Lorena, o Instituto Bento XVI de Teologia, né? Para formar os padres da Diocese de Lorena, inclusive da Canção Nova. Então, tá aí, por aí, você vai aprofundando a sua fé, catecismo, a Bíblia, né? As encíclicas dos papas, vai devagarinho. A pessoa pergunta, mas como é que o senhor aprendeu tanto? Falei, eu já sou velho. Eu com 62 anos, se eu não souber isso, é uma vergonha. Agora, você que tem 18, 19, não tem vergonha nenhuma se não saber essas coisas. Você vai começar a aprender. Eu comecei a aprender assim também. Então, não tenha pressa, vá devagar. Devagar você vai ao longe. Entendeu? Sabe um livro do senhor que eu gosto? Ah. Escola da Fé, esses 3 livros aí. Escola da Fé. Escola da Fé são 3 livros que mostram as 3 coisas básicas da nossa fé. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Quem entende bem que são essas 3 coisas, entende bem o que o Cristo deixou para a salvação do mundo. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Aliás, quando eu comecei esse programa Escola da Fé, há mais de 10 anos atrás, foi que eu escrevi esses 3 livros. Por quê? Por isso que eu chamei de Escola da Fé. Porque eu pensei assim, são 3 livros que são fundamentais para conhecer a fé. Né? Então tá aí, tem muita coisa hoje boa, todo esse material tem na Canção Nova. Agora, Ricardo, perguntaram aí, de onde que eu tirei essa matéria que eu estava mostrando? Então, eu quero mostrar aqui. Olha, várias revistas trouxeram boas matérias sobre esse bóson de Higgs. Uma delas foi essa aqui, foi a revista Época, e olha interessante a capa que eles colocaram, o dedo de Deus na origem do Big Bang, estão vendo? Uma revista que não é católica. E olha aqui o título, O Universo, Deus e Você. A revista não está dizendo que foi Deus quem fez tudo isso, que não é uma revista católica, não é uma revista confessional, mas a capa é muito sugestiva. Não é? Então, a revista Época já é umas 3 edições passadas, a data dela é de... Ricardo, me ajuda a achar a data aqui que eu não enxergo muito bem. Aí você passa a data aí para os nossos telespectadores. 9 de julho de 2012. Edição da revista Época de 9 de julho de 2012. A capa é essa aqui. Ok. Quero recomendar também que leiam esse livro, A Linguagem de Deus. Sabe por quê, gente? Porque esse homem que escreveu esse livro, o Dr. Francis Collins, que foi o gerente do maior projeto de biotecnologia do mundo. Esse homem se converteu, esse homem era ateu. Ele conta que quando ele tinha 30 e poucos anos de idade, ele era médico, era físico e era químico. Né? E ele estava dando plantão de medicina num hospital nos Estados Unidos, e uma senhora estava à morte. Ele conta aqui. A senhora estava à morte, problema cardíaco gravíssimo. E ele, ateu, não acreditava em Deus, não tinha religião e nem nada. E disse que ele chegou para essa senhora, paciente, terminal, e ele disse: a senhora tem consciência do estado da senhora, da sua doença? Ela disse para ele: sim, doutor, eu sei que eu estou morrendo. Mas falou para ele sorrindo: eu sei que eu estou morrendo, doutor, mas o meu Deus me espera de braços abertos para uma vida nova. Ele disse que ele teve um choque espiritual naquela hora. E a vida daquele homem mudou naquela hora. Hoje é um homem cristão, católico. Ele foi trabalhar na África como voluntário para ajudar os pobres na África. Um dos maiores cientistas do mundo. Vocês entenderam? Eu gosto disso, gente, porque isso aqui quebra a mentira de que a fé seja oposta à ciência. Você sabe qual é a grande frase que esse homem disse? Para mim, a opção pelo ateísmo é a opção mais irracional. Irracional quer dizer fora da razão. Em outras palavras, burra. Quem é o cara burro?
Não tem inteligência. Né? A opção, isso saiu na revista Veja, numa entrevista que ele deu nas páginas amarelas da revista Veja. Logo depois que ele descobriu tudo isso aqui. A revista Veja o entrevistou e ele disse, o ateísmo é a opção mais irracional. E ele fala por quê? Porque sem Deus não dá para entender nada. De toda a ciência que hoje nós conhecemos, não dá para entender. A gente fica sem resposta. De onde nós viemos, de onde veio o mundo, para onde vai esse mundo. Né? Tudo tem sentido, gente. Por que eu insisto nisso, gente? Eu insisto nisso, sabe por quê? Porque hoje está muito em voga nas universidades falsos doutores. O Papa João Paulo II disse um dia o seguinte, os falsos doutores, os falsos profetas, tiveram muito espaço no século XX, foram muito ouvidos no século XX. Os falsos pastores, os falsos doutores, os falsos mestres. A quem o Papa se referia? A esses filósofos ateus, racionalistas, materialistas, que dizem assim para o jovem, o mundo veio do nada, o mundo veio, sei lá, de uma evolução da matéria caótica e deu esse mundo. Esse mundo não tem sentido, esse mundo é um absurdo, a vida é um absurdo. Como dizia o Sartre, como dizia o Nietzsche, como dizia o Schopenhauer, como dizia o Marcuse, a vida é um absurdo. Não tem sentido para esse absurdo. Então o Nietzsche dizia, o único jeito de dar um sentido a esse absurdo é você mergulhar nesse absurdo aí e ver se faz alguma coisa. Que não tem sentido. Agora, por que esses filósofos colocam isso? E lançam muitos jovens no desespero. Porque, gente, você viver nesse mundo, achando que esse mundo é um absurdo, que a vida é um absurdo, você chega às raias do suicídio. Se nada tem sentido, se tudo eu vou acabar com a minha vida na hora que eu começar a sofrer. Por que hoje muita gente está apelando para o suicídio assistido? Vocês sabem, lá na Suíça tem uma clínica legal de suicídio assistido. Essa mesma revista Época, há uns dias atrás, trouxe uma matéria sobre isso. Tem 10 brasileiros na fila para irem lá para a Suíça, pagarem $15 mil para não morrer. É o suicídio assistido. Mas por que essas pessoas fazem? Porque a vida não tem sentido. Morreu, acabou, não tem mais nada. Então, eu estou sofrendo, estou doente, não tenho mais o que fazer, já criei meus filhos. Eu gostaria que vocês lessem a reportagem sobre isso. Dói no coração, dói na alma você ver uma pessoa dizer assim, a vida para mim não tem mais sentido. Não tem mais o que fazer. Fico em casa o dia inteiro sem fazer nada. Então eu vou lá para a Suíça me matar de maneira indolor. Por quê? Porque não acredita em Deus. O Papa Bento XVI vive dizendo, a vida não é um absurdo, o universo não é um absurdo, tudo isso faz parte de um plano maravilhoso de Deus que na eternidade nós vamos entender. Haverá novos céus e nova terra quando Cristo voltar. Deus não vai acabar com esse universo, não. Deus vai transformar esse universo. Jesus fala na renovação do mundo. Jesus não fala em acabar o mundo. Jesus usa essa expressão na Bíblia, no Evangelho. Renovação do... O mundo será renovado. Novos céus, nova... Nós não sabemos como vai ser. A escatologia é muito complicada. Mas haverá. Deus será tudo em todos. A vida tem sentido, a dor tem sentido, a morte tem sentido. Ninguém pode viver sem ter um sentido. Por isso que eu coloco um pouco dessas coisas. Porque eu estou vendo muito jovem, cheio de ciência, cheio de tecnologia, mas vazio em relação ao que é a vida. Dói o coração da gente. E aí, Ricardo, tem mais aí? Justamente sobre isso, sobre o fim do mundo, rapidinho dá para a gente comentar ainda.
Muitas perguntas, professor, ao longo desses tempos, desde esse último 2012, tem perguntado sobre as profecias maias sobre o fim do mundo, né? Inclusive hoje, nós recebemos hoje uma pergunta sobre isso. Professor, o que o senhor tem para comentar, né? Sobre o cristão católico que está preocupado, ou até lá no fundo acredita que o mundo irá acabar em 2012. 2012, já estamos na metade, já passamos da metade. Mas diz que é no final do ano, já em dezembro, estamos em julho. Gente, bobagem. Os cientistas da NASA publicaram uma matéria numa revista científica dizendo que a coisa mais calamitosa, essa teoria de que o mundo vai acabar no 2012. Cientificamente falando. Bobagem, gente. Nós cristãos não sabemos quando o mundo vai acabar. E quem disser, está mentindo. Porque Jesus disse, nem os anjos de Deus sabem. Jesus disse, nem eu sei. Claro que ele dizia, nem eu como homem. Porque ele sabe que Jesus é uma pessoa divina, mas que tinha duas naturezas. Eu como homem, não sei, Santo Agostinho explica o seguinte, que ele quis dizer o seguinte, não cabe a mim contar isso para vocês. Isso é segredo do Pai. O pai não quer contar. Porque não convém que a gente saiba. Você já pensou, se você soubesse que o mundo ia acabar em 2012, que desespero você ia ficar? Então Deus é muito bom, ninguém sabe. Pode ser amanhã cedo, viu? Pode ser amanhã cedo. Mas pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Não compete. Quando Jesus estava para subir ao céu, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, os apóstolos perguntaram para Jesus assim, Senhor, é agora que o Senhor ressuscitado vai restabelecer o reino de Israel? Quer dizer, vamos voltar ao tempo de Salomão, Davi. O que foi que Jesus respondeu? Cambada. Cambada. Vocês não entenderam nada ainda. Já está na hora de eu voltar para o céu. Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou no seu poder, não compete a vocês. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar para Jerusalém. Vão ficar em oração, aguardando o cumprimento da promessa que eu disse, recebereis o Espírito Santo, então vocês vão ser minhas testemunhas aqui, Jerusalém, Samaria, até o final do mundo. Tchau. E foi embora. Ou seja, vocês vão construir o reino de Deus agora, aqui com o Espírito Santo. Entenderam? E ninguém fica aí marcando data para o final do mundo, porque ninguém sabe. Então essa história de profecia maia, mas, gente, a igreja nunca aprovou nada dessas coisas, entendeu? Inclusive, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Teve um Papa, na Idade Média, o Papa João XXII, que proibiu, através de uma bula pontifícia, que qualquer cristão pegue a Bíblia e em cima da Bíblia calcule quando é que vai ser o fim do mundo. O fim do mundo vai ser em agosto de 2012. Isso está proibido por um Papa da igreja. Quem quiser ver isso, você mostrou esse livro aí à minha igreja? Sim. Mostra de novo. Nesse livro aqui, é um livro que eu escrevi sobre a igreja, tem um capítulo que se chama Escatologia. Escatologia quer dizer os últimos acontecimentos. Tem toda essa documentação aqui. Entendeu? Então, bobagem, gente. Esse negócio de... Sabe qual é o fim do mundo? O fim do mundo vai acontecer assim. Sabe quando é que é? O dia que Deus chamar cada um de nós para outra vida. Eu não sei quando é que ele vem, mas eu sei que um dia eu vou a ele. E esse dia, acho que não está muito longe para nós, né? Pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, entenderam? Então, a gente não tem que se preocupar com o dia do fim do mundo. A gente tem que se preocupar. O que Jesus disse? Vigiai, porque ele vem como ladrão. Não na maldade do ladrão, mas na surpresa do ladrão. A gente não sabe a hora que o ladrão chega. A gente ficava acordado, né? Não sabe nem a hora nem o dia. Se você chamar a polícia antes, o ladrão vai chegar às 3 horas da manhã do dia tal. Você já chama a polícia antes. Então Jesus disse, fica vigiando. Entenderam? Bom, gente, terminou o nosso tempo. Ótimo. E eu quero então pedir aos sacerdotes que nos acompanham em casa, diáconos, até algum bispo,
que nos acompanham. De vez em quando algum bispo me diz que acompanha o programa. Né? Eu peço que eles me corrijam, né, se eu errar. Me corrijam, pelo amor de Deus. E nos dê então a bênção. A bênção, eu gosto de sempre lembrar, pode ser dada à distância, porque bênção é sacramental, não é sacramento. Sacramento não pode ser à distância, sacramental pode. Então, que essa bênção chegue até vocês. Coloca agora a intenção de vocês diante de Deus. Você que está em casa, né? Você que está doente, você que está com um problema difícil para resolver, né? Lembrando aquela frase do salmista, né? Se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, por essa bênção sacerdotal dos nossos ordenados, chegue a nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem, ou então até amanhã, às 15h30, se Deus quiser.